Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Preparação aí firme e forte para o concurso AGP em Goiás, Agente Penitenciário do Estado de Goiás. Eu sou o professor Vinícius, estamos aqui hoje para poder trabalhar com vocês improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, uma das leis mais importantes que nós temos para o seu concurso. Está lá dentro do direito administrativo, mas normalmente a cobrança certa na sua prova. Então é um assunto muito importante, dos assuntos do direito administrativo, é um dos mais importantes, principalmente para a área policial. Então a ideia hoje é trazer para você aqui, resolver algumas questões essenciais nessa preparação sua aqui, resolver questões para que venha agregar em sua preparação, de maneira que você possa entender melhor um pouco essa disciplina, esse tópico aqui, né? Dentro da disciplina de Direito Administrativo, esse tópico tão importante, essa lei tão importante aqui para a gente, tá bom? Então a gente separou algumas questões aqui para que a gente possa discutir e você, né, vá se inteirando do assunto. Se você já estudou para algum outro concurso a Lei 8429, aqui então seria um momento de relembrar, mas se você não estudou ainda, a gente vai tentar tratar aqui com você da melhor maneira possível, tá bom? Então, avançando aqui, a gente inicia o nosso estudo da Lei 8429, então, né, com a primeira questão. A primeira questão fala bem assim, ó. 2019, questão recente agora, fala bem assim, ó. Xisto na condição de sócio fundador com poderes de gestão de uma empresa que explora o ramo de papelaria para a venda de materiais escolares e para escritório. Ajusta com solo, servidor público do município Y, a prática de fraude em processo de compra, ou seja, num processo de licitação, né? Iniciado pela respectiva municipalidade. A finalidade é para que a empresa de xisto seja contratada, né, para fornecimento de materiais de uso administrativo, tais como canetas, diversos tamanhos de papel para impressão, dentre outros materiais, por um preço total muito além dos preços praticados pelo mercado. Então, na verdade, aqui, perceba que a gente tem o xisto, tá, que é sócio fundador da empresa, ok? E você tem um servidor, tá? Você tem o Solon aqui, que é o servidor. Então você tem o xisto, tá? O xisto e o Solon, tá? O Solon, então, aqui é servidor, e você tem o xisto aqui, que é o empresário, que é o particular, certo? Ele é um particular. Beleza. E aí, à luz da Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, constata-se que nesse caso, né, o que nós temos? Então, pessoal, é um exercício clássico, mas a gente já começa por ele para você entender um pouco da lógica também da Lei de Improbidade. A Lei de Improbidade Administrativa, ela traz para a gente aí, primeira coisa, improbidade não é crime de improbidade, você tem um ato de improbidade, tá? Então você tem um ato aí que né, você tem penalidades e que pode gerar depois, né, sanções para o servidor, para o particular também, né, em caso né, em parceria com o servidor, mas aqui não é uma ação penal, tá? Mas logicamente que os autos aqui, o que for coletado aqui de prova e tal, isso poderá gerar um processo civil, criminal, no direito penal, mas aqui a lei de improbidade, ela traz aqui uma lei que disciplina no âmbito administrativo. Então aqui não é no âmbito penal, tá? Muito cuidado com isso, se uma questão vier falar que a lei de improbidade ela vai enquadrar penalmente o servidor, penalmente o particular, não é. Aqui é uma lei que vem trazer, né, vem disciplinar aqui administrativamente. Então ela prevê sanções administrativas, tá? Logicamente, repito, isso poderá ensejar, né, sanções em outras esferas, isso sem prejuízo, então, de ocorrer processos em outras esferas. Uma coisa interessante aqui que a gente observa, o exercício ele vem trazendo que eu tenho um particular, que é o xisto, e eu tenho um servidor, que é o Solon. E, né, houve ali uma parceria para poder fraudar essa licitação, ou seja, houve um combinado ali de um servidor com um particular, ok? E aí vamos ver o que nós temos aqui nas opções. Letra A, xisto e Solon responderão pelo referido ato de improbidade administrativa, certo?
Nós temos aqui no segundo, aqui, letra B, xisto responderá pelo referido ato de improbidade administrativa, somente xisto, ou seja, somente o particular. Aqui, somente sólon, ok? Somente sólon. Aí nós temos aqui letra D, xisto e sólon não responderão pelo ato de improbidade. Então aqui os dois não responderão. Letra E, sólon responderá pelo ato, pelo referido ato de improbidade, e xisto somente responderá na hipótese de ausência de responsabilidade de sólon, ou seja, se não responsabilizar sólon, o xisto responderia. E aí, pessoal, na opinião de vocês, qual seria a opção aqui? Bem, a lei de improbidade, já vou destacar para vocês aqui, que ela prevê sanção para os dois, tá? Punição para os dois. Eles dois respondem pelo seguinte: o servidor sozinho já responde, então, em regra, a lei de improbidade ela vai contemplar todos os servidores da administração direta e indireta, mas ela também vai atingir o particular que esteja com alguma relação com o poder público, em alguma relação com a administração pública. Então, o particular sozinho, sem vínculo com a administração ali, ele não responde. Mas veja que aqui é um exercício em que falou que o servidor estava junto com o particular participou dessa licitação, então houve um favorecimento ali do servidor. Então veja que o particular xisto, ele está vinculado com o servidor sólon. Então foi uma coisa comum, né? Então, por isso, eles vão responder juntos, tá? Os dois vão responder. O servidor, responde ali dentro da esfera como servidor, particular por estar junto ali também, por estar ali, ele estava tentando estabelecer um contrato com a administração, tá bom? Então aqui, se fosse apenas um particular, sem vínculo algum com o servidor, ele não responderia, dificilmente ele responderia ali. Então, provavelmente tem que ser um particular, uma empresa terceirizada que presta serviço para a administração ou que está querendo prestar serviço ali, está num processo licitatório e ocorre algum tipo de fraude, tá? Algum tipo de esquema. Então, perceba que os dois respondem, tá? Então, o servidor com certeza responderia. Com isso, você já eliminaria alguns itens abaixo. E o particular, por estar junto com o servidor, ou seja, houve uma conversa, houve um favorecimento do servidor para esse particular. Esse particular, então, ele recebeu uma ajuda ali, um auxílio do servidor para poder cometer essa fraude. Então, ele responde também, tá? Então, o servidor, tanto o xisto quanto o sólon, vão responder por ato de improbidade administrativa. Cuidado, não é crime de improbidade, é ato de improbidade administrativa, tá? Mesmo que possa parecer um crime, dentro da Lei 8429 nós chamamos de ato de improbidade administrativa, ok? Então, letra A é a nossa opção correta. Avançando aqui, nós temos a questão número 2, e a questão 2 vem trazendo uma situação aqui para a gente avaliar quatro itens que nós temos aqui. Então ele fala assim, conforme disposto na Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Então ele traz aqui pra gente, a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço, de pessoal competente, tá? 2. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei com todo o seu patrimônio. Então perceba aqui, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público e, ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei com todo o seu patrimônio, tá? Vamos voltar aqui já. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. E o 4, os agentes públicos de qualquer nível e hierarquia são obrigados a velar pela a estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato de seus assuntos que lhes são afetos. Tá? Então nós temos 4 itens aqui para poder avaliar. Bem, se a gente for observar, pessoal, o primeiro aqui,
que é o que justamente fala, ó, a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens, né, dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço, né, de pessoal competente. O que nós temos aqui? Nós temos então um item correto, tá? Esse item aqui, se a gente for observar, vai estar lá no artigo número 13, tá? Se a gente pegar aqui no artigo 13, se você for observar então, o artigo 13 vai trazer para a gente justamente essa situação aqui, ó. Vamos lá no 13 aqui, vamos observar o material aqui no 13, nós teremos aqui, ó, a posse e o exercício do agente público ficam condicionadas à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Ou seja, é exatamente o que está escrito lá na assertiva, ou seja, exatamente o que a questão trouxe para a gente, tá? Então aqui, ó, tá corretíssimo, aqui é o artigo 13, tá bom? Então, o artigo 13 é o nosso gabarito aqui. O segundo aqui, pessoal, é o seguinte, ele falou assim, ó, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei como, né, com todo o seu patrimônio, tá? Cuidado aqui que ele está querendo dizer o seguinte, ó, pense comigo, você tem uma pessoa que cometeu algum ato ilícito aí, que se enquadrou na lei de improbidade. E aí você tem os herdeiros, os sucessores dessa pessoa. E essa pessoa deixa uma herança, deixa um patrimônio, alguma coisa do tipo. O que está dizendo aqui a questão? Que o sucessor daquele que causar lesão ou enriquecer ilicitamente está sujeito à cominação desta lei como um todo. Ou seja, o sucessor dessa pessoa, ele vai estar sujeito a essa lei com todo o seu patrimônio, tá? O sucessor, o patrimônio do sucessor todinho vai estar sujeito, então, à lei de improbidade. Ou seja, se ficou uma dívida, se esse cara ficou, né, o responsabilizado ficou com uma dívida aí de 3 milhões, uma multa de 3 milhões, e ele acabou falecendo, ele pagou 1 milhão apenas e ficou falecendo, ficaram 2 milhões. O patrimônio do herdeiro é só 1 milhão, ou 2 milhões, por exemplo. O patrimônio todo do herdeiro é 2 milhões, sendo que 1 milhão é da herança e 1 milhão é dele próprio, tá? O exercício aqui está colocando para a gente que todo o patrimônio do herdeiro estaria sob a ótica, então, da lei de improbidade, sob o alcance da lei de improbidade. Isso não é verdade, tá? Lá no artigo 8º, se você puxar aí comigo, o artigo 8º, nós vamos ver que é o seguinte, é até o limite da herança, tá? Então, você vai responsabilizar quem cometeu o ato, né, vai aplicar uma multa nele, vai responsabilizar ali, né, às vezes, né, pegar os bens e tal, bloquear os bens, alguma coisa do tipo, dependendo do que for. E se não for suficiente, por exemplo, a pessoa falece, não vai estar mais presente ali, você pode estender até o que for herdado, né, por esse sucessor. Então não é, porque senão às vezes o sucessor não herdou nada e você acaba tomando do sucessor, sendo que ele não herdou nada daquela pessoa. Então é até o limite da herança, normalmente, que acontece isso aqui, tá? Então, se a gente puxar aqui nossa lei, a gente vai observar aqui no artigo 8º, né? No 8º aqui, ó, vou abrir aqui para a gente observar. O 8º vai trazer para a gente aqui, ó, o sucessor daquele que causar, né? Ó, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio, tá? E se enriquecer ilicitamente, está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança, tá? Então perceba que até o limite do valor da herança. Muitas questões vão tentar te convencer e vão tentar te enganar e vão falar que é todo o patrimônio e na verdade é até o limite do valor da herança, tá? Cuidado com isso aqui, certo? Então você teve alguém que cometeu o ato de improbidade. E aí você tem o herdeiro, o sucessor dessa pessoa. O sucessor dessa pessoa não pode ser responsabilizado, né, todo o seu patrimônio. É até o limite da herança, ou seja, até o limite que ele recebeu. Se ele recebeu 2 milhões de herança e a dívida que ficou desse cara é 2 milhões, então vai ser todo esse valor de herança 2 milhões, tá bom? Agora, se esse herdeiro ele tem lá um patrimônio de 20 milhões
e a dívida ali que ele vai ser responsabilizado, que vai sobrar para ele completar ali 5 milhões, então ele só vai contribuir com 5 milhões, ele só vai ser responsabilizado em 5 milhões, o restante é dele, porque, né, já estava com ele ali, então vai ser só a parte que for herdada, a parte que já era dele não mexe, ok? Então cuidado com isso aqui, artigo 8º, que é a fundamentação daquele exercício nosso ali, tá bom? Aí a gente tem também o terceiro caso aqui, ó. O terceiro caso aqui é o artigo número 6. Se você puxar comigo, vamos relembrar aqui, ó. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público, né, ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, tá? O que nós temos aqui então? Ele está dizendo assim, que em caso de um ato de improbidade, seja do servidor ou seja de um terceiro que foi beneficiado com isso, os bens e os valores, né, serão acrescidos ao seu valor, né, até o seu patrimônio, ou seja, as penalidades, né, as penalidades decorrentes desse ato estenderão-se, né, estenderão para o patrimônio dessas pessoas, tá joia? Vamos dar uma olhada como é que está escrito lá no sexto. O sexto está assim, ó, se a gente puxar lá, olha só, acompanha aqui comigo, ó. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, tá? Perceba que normalmente as bancas vão copiar e colar. Normalmente é isso mesmo, as bancas vão copiar e colar o texto da lei de improbidade na sua prova. Ela vai trazer no máximo um caso concreto para você definir, como por exemplo a primeira questão que nós fizemos, ele vai trazer um caso concreto para você classificar, mas a partir dali as outras questões normalmente vêm copia e cola mesmo. A maioria das bancas vão trazer isso aqui, ou então um entendimento muito próximo do que está ali no texto, tá? Então, se você está bem antenado no que está ali no texto da sua lei de improbidade, você com certeza vai matar as questões. A lei de improbidade é uma lei tranquila porque ela só tem 25 artigos, tá? Dos 25, se a gente enxugar alguns ali, a gente cai para um número bem menor. Então, a gente cai para uns 10, 12 artigos que são mais importantes, mais relevantes, que estão mais presentes nas provas, tá? Vamos voltar aqui para o nosso exercício então, e aí olha só, aqui nós temos o último que ele falou, ó, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a valer pela estrita observância dos princípios, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, no trato dos assuntos que lhes são afetos. Com certeza, né, todo servidor público ele tem que estar, né, por dentro, ele tem que estar praticando, ele tem que estar alinhado com os princípios ali, os princípios gerais da administração pública, que é o LIMP, mas no caso aqui da lei de improbidade, né, ele é bem destacado isso aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tá? Perceba que não tem aqui a eficiência que nós temos no artigo 37, né? Não está diretamente aqui, não está explícito na lei de improbidade, tá? A gente, se for então um texto estrito, assim, se for uma questão que está cobrando o texto da lei mesmo, é só até publicidade, ok? Mas se for uma questão um pouco mais ampla, né, lá na Constituição, por exemplo, nós temos no artigo 37 isso aqui se estendendo até a eficiência, tá? Até porque a lei de improbidade, ela é de 92, tá? E o E de eficiência entrou depois, então talvez por isso ela não foi revisitada aqui para acrescentar a eficiência nesse caso aqui. Então está mais relacionado com a improbidade apenas a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ok? Então lá no Constitucional a gente estuda isso, lá no direito administrativo a gente também estuda isso aqui na parte inicial. É uma obrigação mesmo do servidor, quando o servidor assina o termo de posse, inclusive várias coisas lá, direitos, obrigações, várias obrigações já estão lá e implicitamente ou explicitamente vai aparecer isso aqui, tá bom? Então, isso aqui a gente tem que olhar lá no nosso artigo 4º, tá? Bora ver como é que tá lá na nossa lei, ó. O artigo 4º da nossa lei vai estar falando aqui, ó, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a valer pela estrita observância aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade no trato que lhes são afetos, ou seja, no exercício da função pública. Ele vai ter que então estar sempre, né, respaldado, sempre
praticando, sempre antenado, colocando aqui para o serviço público, né, aplicando esses princípios aqui na prática, tá bom? Aqui eu estou usando a nossa lei esquematizada. Quem quiser adquirir, o link vai estar aqui embaixo, tá? Lá na plataforma Integral Vestibulares e Concurso, nós temos esse material aqui disponibilizado para você, que é o material da Lei 8429 esquematizado, tá? Lá tem tanto a legislação grifada, como também a parte da jurisprudência associada à Lei 8429. A gente tem a jurisprudência do Supremo associada. Se a banca quiser puxar um pouco mais, né, pegar um pouco mais pesado, ela vai com certeza trazer jurisprudência, como vem fazendo. Então a gente tem que ficar ligado. Então nosso material tem a legislação toda grifada, esquematizada, com quadro resumo, bateria de questões de diversas bancas e bateria específica da nossa banca, que é a IADES, para esse concurso de agente penitenciário. Beleza? Avançando aqui, então voltando para o nosso exercício aqui, das opções, então, o que nós teremos aqui, então, ó, essa está correta, essa aqui está errada, porque não é todo o patrimônio, é até o limite da herança aqui, tá? E aqui de baixo está certo, nós já vimos, e aqui embaixo o quarto também está super correto. Então nós tivemos aqui 3 opções corretas e uma errada das 4 apresentadas. 3 assertivas então corretas é a letra A. Então essa número 2, resposta aqui letra A, ok? Avançando então, questão 3, tá pessoal? Questão 3, lei de improbidade administrativa. Sobre essa lei é correto afirmar. Então a questão trouxe aqui pra gente, ó. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às combinações dessa lei. O sucessor não está sujeito, nós vimos agora há pouco que está. E está até onde? O limite do valor da herança, tá? Então, ó, não está sujeito? Está sim. Ele está sujeito às combinações da lei de improbidade. Então veja que a questão sempre vai insistir nessa de falar do sucessor, do herdeiro. Cuidado com isso, porque isso sempre está nas provas. As disposições da lei são aplicáveis no que couber àquele que, não sendo agente público, induza, concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. Corretíssimo, tá? Isso aqui, gente, é justamente o que diz o nosso artigo 3º, tá? Isso aqui é muito importante a gente ficar antenado, porque é o seguinte: a lei ela não ataca só servidor, ela não pega só servidor nesse ato aqui, ela não avalia, não responsabiliza só o ato do servidor e não atinge com as penalidades somente o servidor. Ela vai atingir aquele que concorre, aquele que pratica, aquele que se beneficia, né, direto ou indiretamente de alguma coisa envolvendo um contrato com a administração pública, alguma coisa envolvendo uma situação com a administração pública, com o órgão público. Então, se o cara se beneficiou de alguma maneira, direto ou indiretamente, dependendo do que for, isso vai ser enquadrado na lei de improbidade administrativa. Tranquilo? Então, aqui a questão quer destacar justamente esse detalhe. Às vezes ele quer te confundir e colocar que só o servidor é responsabilizado. E não é. É o servidor ou o particular que se enquadre nesse quesito de se beneficiar de alguma maneira, né, daquela situação. Tá bom? De maneira indireta ou indireta. Então o item está correto, tá? Onde é que está isso aqui? Nós já falamos lá no artigo 3º, tá? O artigo 3º vai falar bem assim, ó. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma direta ou indireta. É justamente o que o item trouxe aqui para a gente. Letra C. Na letra C, o que nós temos aqui, né? A letra C, ela tenta trazer para a gente... não se reputa agente público, não se reputa agente público para os efeitos da lei aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego, função nas entidades que recebam subvenção, benefício, incentivo fiscal, creditício do órgão público. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: não é considerado agente público para efeito da lei de improbidade
aquele cara que está transitoriamente, aquele cara que não é concursado, um contrato temporário de repente, ou um cara que está ali prestando um serviço ali sem remuneração, um mandato, um cargo, um emprego, uma função pública ali, né, que não esteja recebendo remuneração, ou que receba, mas ele não tem um vínculo forte, não tem um vínculo vitalício ali, não tem um vínculo estável com a administração ali. Aí a questão que está falando bem assim, que não se reputa agente público, ou seja, não seria um agente público ali. O contrário, na verdade ele também é considerado, tá? Esse cara, o conceito de agente público da lei de improbidade, ele é um conceito bem amplo, mais amplo possível. Então ele abrange inclusive quem não tem remuneração ou quem tenha um vínculo com a administração em caráter transitório, em caráter temporário, tá? Então entra sim todo mundo que está envolvido, mesmo que seja sem remuneração ou que esteja ali temporariamente, ele é considerado um agente público para fins da lei de improbidade, ou seja, para a penalidade aqui, para o enquadramento. Então, se você, por exemplo, foi mesário nas eleições, sei lá, alguma coisa assim, ou por algum motivo, você teve algum vínculo ali com a administração, teve esse vínculo, mesmo que temporário, mesmo que sem remuneração, você está sob a ótica dessa lei. Beleza? Então, ó, isso aqui está errado, tá? Reputa sim. Letra D. Estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade, cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra com mais de 70% do patrimônio da receita anual. Então ele trouxe uma porcentagem aqui, ó. Então, estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidades praticados contra o patrimônio de entidade cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra com mais de 70% do patrimônio de receita anual. Aqui ele está falando justamente dessa questão de receber, né, da empresa que recebe algum tipo de benefício, né, de que tem algum vínculo ali, de alguma relação de algum modo. Veja o que diz, por exemplo, o artigo número 7, ele fala bem assim, ó: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar um enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade, né, de bens do indiciado. E aí no parágrafo único ele coloca: a indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Pessoal, vamos para a nossa lei aqui, ó. No artigo 1º, esse item aí ele vai estar trazendo justamente aquela parte ali, ó. A gente leu um trecho lá da frente, mas aqui, ó, aquela questão ela está bem mais aqui encaixada com o artigo 1º, logo de cara. A nossa lei de improbidade, ela traz aqui todo mundo envolvido, tá? O agente público, a característica do agente público da instituição envolvida, e ela traz aqui, ó, no nosso material, ó, então já ressalto aqui, se você quiser adquirir o nosso material, né, Integral Vestibulares, a gente tem lá essa lei toda esquematizadinha para você, mas veja que aqui, ó, logo no começo nós já destacamos essa informação, ó, mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então o percentual correto é mais de 50%, tá? É um valor maior que 50%. Esse é o percentual que a lei especifica. A questão trouxe 70%. O correto é sempre literal, então você tem que conferir aqui se é a mesma porcentagem que a questão trouxe. Não é. Na Constituição está falando que é 50%, a questão falou que é 70%. Mesmo que 70% de repente esteja contemplado nos 50%, acima de 50%, não está contemplado no todo, como um todo, porque acima de 50% é diferente de falar acima de 70%, tá? Porque aí fica o intervalo de 50% a 70% não contemplado. Então, o correto é 50% esse percentual, e não 70% como a questão trouxe. Então, por isso esse item aqui está fora, justamente por conta desse detalhe aqui, conforme está lá no artigo 7º, parágrafo único lá, tá bom? A gente tem o último item aqui, ó. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Poder Judiciário para a indisponibilidade dos bens do indiciado. O que nós temos aqui então?
nós temos mais uma situação, e essa situação aqui ela se enquadra justamente no mesmo que a gente acabou de ler ali para o outro item, tá? Quando o ato de improbidade, então, causar lesão ao patrimônio, tá? Ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Poder Judiciário para a indisponibilidade de bens do indiciado, tá? Essa questão da responsabilidade aqui de representação, da indisponibilidade dos bens do indiciado, lá no artigo número 7 vai estar falando justamente esse detalhe, ó. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público. Então, ó, não é representar ao Poder Judiciário, é representar ao Ministério Público. Ministério Público faz parte do Poder Judiciário? Não, não faz parte do Poder Judiciário. Está lá nas funções essenciais da Justiça, tá? Então não integra o Poder Judiciário. É um órgão auxiliar, tá bom? Então, não integra. O erro, então, desse item é que ele colocou o Poder Judiciário e, na verdade, a autoridade administrativa responsável pelo inquérito vai encaminhar isso aqui ao Ministério Público para solicitar, né, para a indisponibilidade dos bens, né, do indiciado. Então, o erro aqui é Poder Judiciário, o erro aqui era o percentual, que não existe, e aqui também colocou essa questão que não se reputa, reputa sim, e na letra A que não está sujeito e está sim. Então a correta aqui é letra B, tá bom? Avançando aqui para mais uma questão, relativamente à lei de improbidade administrativa, é correto afirmar, né? Então a letra A, não há previsão da cominação de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato de improbidade. Então ele está dizendo que não há previsão de suspensão de direitos políticos, tá? A questão de não há então aqui ele está falando não há previsão da cominação de suspensão de direitos políticos. E o que nós temos, né? A gente já vai entrar lá nos artigos para você perceber, mas há sim a possibilidade de suspensão de direitos políticos. É o que mais vai ter lá em todos eles. Então aqui, ó, tá falando que não há previsão. Há sim previsão de suspensão de direitos políticos. Cuidado que as questões normalmente vão trazer o detalhe aqui que é de perda dos direitos políticos. Perda não existe. Cuidado que as questões vão trazer o termo perda dos direitos políticos. Não há perda de direitos políticos e sempre suspensão de direitos políticos, tá? Então, tá errado aqui porque ele falou que não há previsão de suspensão de direitos políticos, e eu ressalto para você ficar de olho porque os itens normalmente vão trazer a palavra perda no lugar de suspensão e vai estar mais errado ainda, ok? Letra B, o ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito admite conduta culposa. Então, ó, o ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito admite, então, aqui, ó, conduta culposa. Ou seja, no enriquecimento ilícito, nós temos 4 situações de enquadramento na lei de improbidade administrativa. Sob essa situação de enriquecimento ilícito, admite então a situação de conduta culposa para responsabilização, a verificação então de conduta culposa ou enquadramento na conduta culposa. Nós vamos ver já, vou mostrar o quadro completo para vocês aqui. Os sujeitos ativos que praticam os atos de improbidade administrativa podem ser agentes públicos ou terceiros. Então o item vem trazendo para a gente aqui, ó, os sujeitos ativos que praticam os atos de improbidade administrativa podem ser agentes públicos ou terceiros, tá? Justamente isso que a lei fala para a gente. Pode ser o agente público ou o terceiro, o ator principal da responsabilização. Porque às vezes foi ideia do agente e ele trouxe um particular junto. Então, o agente ativo é o agente público e o particular seria o passivo aqui. Ou o contrário, o particular teve a ideia e chamou um servidor, então o ativo seria então o particular. Então, é possível as duas responsabilizações. Então, o sujeito ativo pode ser tanto o agente quanto o terceiro, tá? Mas lembrando que o terceiro sempre tem que ter algum vínculo.
com o servidor, com a administração pública ali. Alguma participação, algum envolvimento. E ali, o item D fala bem assim, ó, somente o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação judicial de improbidade administrativa, tá? Então, somente o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação, tá? A propositura de ação, ela não é só do Ministério Público, tá? Nós vamos ver já aqui na lei que não é. A gente tem também a possibilidade de qualquer cidadão, de qualquer pessoa possa fazer isso aí. Então não é uma situação exclusiva do Ministério Público. A exclusiva do Ministério Público é aquilo que a gente acabou de ver no outro item, que é a questão de solicitar ali, ó, a indisponibilidade de bens do indiciado. Mas aqui, nessa situação, a questão tentou trazer algo meio parecido, tá? Então a propositura aqui não é somente do Ministério Público. Não é somente do Ministério Público. Então aqui a correta é a letra C. Mas vamos ver um quadro resumo aqui. Eu trouxe um quadro resumo aqui para vocês, só para a gente poder matar aquele outro item lá. Esse quadro resumo está no nosso material. A gente, né, juntou aqui, reuniu informações aí para poder montar esse quadro resumo que você consegue resolver 90% das questões. O que nós temos lá na situação de improbidade? Nós temos então o enriquecimento ilícito, então é ato de improbidade. Prejuízo ao erário é ato de improbidade, violação aos princípios, né, é ato de improbidade, e benefício tributário sem observar, concessão de benefício, né, sem observar a norma, ele também entrou por último, agora é recente, ele também é um ato de improbidade. Cuidado quando você for pegar um material desatualizado, por isso a gente está trazendo nosso material novo aqui, atualizadíssimo para você, porque a maioria dos materiais aí você vai perceber que vai estar só a primeira parte aqui, ó. Só vai estar trazendo 3, e na verdade são 4, tá? Houve inclusão posterior. Então, no enriquecimento ilícito, o que é avaliado, tá? É avaliado somente o dolo, tá? Somente o dolo para poder enquadrar aqui no enriquecimento ilícito, certo? Aquele servidor, de repente, que, né, desviava dinheiro, alguma coisa assim, ele enriqueceu ilicitamente às custas ali da função pública, basta, né, tem que ter a comprovação de dolo aqui. O que nós temos então de punição para esse servidor? Perda da função pública, perda dos bens, tá? Ressarcimento ao erário, no caso aqui dos bens vai ser até o limite, né, dos bens eles vão tentar penhorar aqui, né, pegar os bens e tal, até o limite do valor que foi roubado, tá? Ressarcimento ao erário, tá? Então a devolução desse dinheiro, e normalmente você toma os bens para poder fazer esse ressarcimento ao erário. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, então é uma das maiores penas que nós temos, é o enriquecimento ilícito. E aí vai ter uma multa de até 3 vezes o enriquecimento. Eles vão calcular quanto que foi esse enriquecimento desse servidor. Lembra que o servidor tem que ter a declaração de bens? Quando você entra, você tem que você faz a declaração, e todo ano você também faz a declaração, e eles vão acompanhando até mesmo pelos dados da Receita e vão mapear qual foi esse enriquecimento aí, o quanto que isso extrapolou, e a partir disso é calculado 3 vezes o valor desse enriquecimento. A gente tem também a proibição de contratar com o poder público de 10 anos, então é uma das penas maiores que nós temos aqui. Aqui seria mais para o particular ou para a empresa, né? Ela fica proibida de contratar com o poder público durante 10 anos, tá? Então o que nós temos aqui? Prejuízo ao erário, nós temos aqui tanto dolo quanto culpa, então é o único, tá? Ó, guarde isso aqui, ó. O único que admite dolo ou culpa, tá? É prejuízo ao erário. E aí nós temos também perda da função pública, perda dos bens, que seria a disponibilidade dos bens, essas coisas assim, ressarcimento ao erário. E aqui a gente tem um período de suspensão dos direitos políticos por um tempo menor, de 5 a 8 anos. Aqui a multa é 2 vezes o valor do dano causado, e a proibição de contratar com o poder público por 5 anos aqui, caso de empresa e tal, né, que estava contratando ali com a administração. Violação aos princípios. Violação aos princípios nós temos então admitindo só dolo. A perda da função pública é o primeiro que aparece, não há perda dos bens, aqui no caso de violação aos princípios. E ressarcimento ao erário também tem, né, dependendo do que for ali.
a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos e observe, olha isso aqui, até 100 vezes o valor da remuneração do servidor é a multa por desrespeitar os princípios, tá? E nós temos aqui 3 anos de proibição de contratar com o poder público. Nós temos o último aqui, o mais recente, que é concessão de benefícios tributários sem observar a norma. Aqui nós temos situação, então, que é observar do dolo, perda da função pública, não há perda dos bens ou disponibilidade aqui, né? Ressarcimento ao erário também não há. E aqui nós temos a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e 3 vezes o valor do benefício é a multa, tá bom? E aqui não há que se falar em proibição de contratar, porque isso aqui provavelmente será feita por um servidor. Esse último aqui seria somente um servidor, tá? Então, um quadro resumo para a gente poder então entender por que aquele item ali, o item B, ele está errado, porque aqui falou enriquecimento ilícito, conduta culposa. Enriquecimento ilícito só admite dolo, então é só a conduta dolosa. O único que admite conduta culposa é o prejuízo ao erário, tá? Então é melhor você memorizar e decorar essa parte aqui do prejuízo ao erário, porque ela é a única que vai ter dolo ou culpa. É a única que aceita os dois. Todas as outras só vai aceitar dolo. Então é uma maneira interessante de você observar, porque as questões gostam muito de brincar com essa parte. E é uma parte que pega muito, porque às vezes você está na prova e você não consegue fazer, você dá uma bobeira ali, não consegue fazer porque você esqueceu desse detalhe. Então memorize que prejuízo ao erário é dolo ou culpa e que todo o resto vai ser só dolo, porque aí você não cai numa questão como essa, tá bom? Então o item correto aqui, item C, tá? O item correto aqui, letra C. Avançando aqui nas questões, o que nós temos? Questão 5 para a gente fazer o fechamento. Almir, servidor da Câmara Municipal de Salvador e membro da Comissão Permanente de Licitação, valendo-se do seu cargo, né, em conluio com seu amigo Adir. Olha, então você tem aqui o Almir é o servidor, e ele está em conluio com seu amigo Adir, tá? Que não é servidor, é um particular aqui, ó. A lei vai chamar esse cara de particular. Então nós temos o Almir, que é servidor, e o Adir, que é particular. Frustrou a licitude de processo licitatório. Então frustrou a licitude de processo licitatório, ou seja, não foi lícito o processo licitatório. A fraude praticada fez com que a sociedade empresária de Adir, que é sócio administrador, saísse vencedora. Ou seja, o Almir ele ajeitou para o Adir ganhar a licitação. Tá? E que conseguisse celebrar um contrato superfaturado, tá? Aí o que nós temos? À luz, então, na hipótese descrita no que concerne ao sujeito ativo do ato de improbidade, de acordo com a Lei 8429, letra A. Almir deve responder por ato de improbidade administrativa, mas Adir não. Gente, todo mundo responde, né? Ambos devem ser responsabilizados por ato de improbidade, seja o agente público Almir, seja o particular que concorreu, né, com a situação aqui. Correto, nós já vimos isso aqui, ó, e várias questões batem nessa tecla. Os dois respondem, se teve conluio, os dois respondem, sempre, tá? Almir e Adir não respondem, responde sim. Adir deve responder por ato de improbidade porque causou dano ao erário, mas Almir não pode. Aqui você não precisa nem saber se é dano ao erário ou não, porque Almir tem que responder também, tá? O Almir vai responder. Ele está falando, Adir deve responder por ato de improbidade porque causou dano ao erário e Almir não. Logicamente que os dois sim. Almir e Adir não podem responder por ato de improbidade porque não ostentam a qualidade de agentes políticos. Agentes políticos, gente, prefeito, ministro, né, juiz, agente político. Gente, todo mundo aqui, a lei ela vai alcançar todo mundo, tá? Ela vai alcançar todo mundo aqui, tá? A exceção que nós temos que está no nosso material é o presidente da República, tá? O chefe do executivo, ele tem uma responsabilização própria, que é o crime de responsabilidade, que o enquadramento é muito parecido, e aí tem um entendimento recente do Supremo, que meio controverso inicialmente e tal, mas é um entendimento que está aí pela maioria das bancas, que
o chefe do executivo, o presidente da República não responde, mas todo o resto responde, tá bom? Então nós temos essa situação, então a correta aqui pra gente vai ser a letra B, tá bom? Veja que as questões batem muito nessa tecla de um caso concreto, se quem responde, quem não responde. Se é um servidor e tem um particular com algum tipo de conluio, algum tipo de participação, todo mundo responde, tá? Se for um particular que não tem nada a ver, que não tem nenhum vínculo, que não fez nada, ele não responde. Mas qualquer participaçãozinha ele responderá. E o servidor sempre responderá, tá bom? Então é isso que nós temos aqui. É um resumão, é um jogo rápido aqui, mas para te ajudar aí nessa preparação do concurso da AGP em Goiás, né, de agente penitenciário de Goiás. A gente recomenda novamente então que você visite a nossa plataforma e conheça os nossos cursos. A gente até usou ali um pedacinho do nosso material para poder mostrar para vocês. O material tá bem legal, bem bacana, tem as questões lá, as questões recentes. Pegamos todas as questões que nós encontramos da banca IADES, pegamos algumas questões de outras bancas, total aí de umas 30 questões, 20 e poucas 30 questões, que é o suficiente para você gravar, porque essa lei ela não é muito grande. As questões normalmente vão bater sempre na mesma tecla. Então por isso que a gente tentou trabalhar essas 5 questões aqui, para que você tenha uma base mínima, para que você já inicie essa preparação da lei de improbidade, já clareie um pouco mais de como funciona isso na prática, para facilitar para você. E eu faço o convite para adquirir nosso material em PDF, nosso e-book da lei esquematizada, né? Dá uma entrada na plataforma, tem um link aqui embaixo também, para você poder baixar um e-book. A gente tem lá um material demonstrativo, você baixa esse material demonstrativo, você dá uma analisada ali, se você acha interessante, e pode adquirir o nosso material lá completo na plataforma, tá bom? Então, agradecemos aí, sucesso, até a próxima aula.